Então, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre degenerações. A gente viu, até a aula passada, a gente falou sobre alterações celulares, né, e, consequentemente, alterações teciduais que vão ocorrer mediante agressões à célula, né? Então, a gente viu as alterações de adaptação celulares, né, de adaptações celulares, perdão, onde a gente viu aquelas células que, mediante a uma agressão ou algum estímulo, as células vão se adaptar àquela situação, né? Então, a célula que está sendo agredida, ela vai se adaptando àquela agressão, e para isso ela muda ou a sua conformação, né, ou ela aumenta, diminui, ou ela aumenta, ou aquele tecido aumenta o número de células, então a célula começa a se multiplicar, né, ou reduzir a sua multiplicação, e também alterações na diferenciação celular, então no tipo de célula, né, a célula altera a sua estrutura, a sua funcionalidade. Então a gente viu as alterações celulares, e aí conversei com vocês sobre hipertrofia, atrofia, sobre hiperplasia, aplasia, metaplasia, displasia, neoplasia, onde a gente vai ter aí alterações ou no tamanho das células, ou no número das células, ou na diferenciação dessas células. Na aula passada, a gente falou sobre a morte celular. Então, a gente falou sobre a necrose e a apoptose. E a necrose a gente viu que é um processo de morte patológica, né? A célula é agredida e existe um limite em que a célula tolera a agressão. Então, toda essa agressão, lesão que as células sofrem, existe um limite em que, a partir daquele limite, a célula vai morrer por conta dessa agressão. E aí a gente viu que esse limite a gente chama de ponto de não retorno, né? Geralmente, né, a gente, na verdade, acredita que esse ponto de não retorno esteja associado às lesões, às alterações nas mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela respiração celular. Então, a partir desse momento, essas células acabam morrendo por conta da agressão. Então, o processo de adaptação celular, né, se ele continuar, a lesão continuar ou for mais intensa, ela pode, ao invés dessas células se adaptarem, elas podem morrer por conta disso, né? Então, a gente viu que a morte celular é uma consequência à célula de uma lesão, né, uma agressão. A morte patológica, que é a necrose, é a consequência de uma lesão ou agressão contínua ou muito intensa, né? A apoptose a gente viu que é um processo de morte celular natural, fisiológico, né? Então existem processos para que isso aconteça, eu mostrei para vocês na aula passada. Então toda célula tem a maquinaria para entrar, né, em apoptose, e aí essa maquinaria, essas enzimas, que são as caspases, né, elas podem ser ativadas tanto pela própria célula quanto por outras células. Então a gente falou de via intrínseca e extrínseca de ativação. E aí hoje, pessoal, o meu objetivo é conversar com vocês sobre mais uma das possíveis consequências para as células mediante uma agressão. Então, a gente viu que a célula agredida, ela pode se adaptar, ela pode morrer. Entretanto, existe uma outra condição que é a degeneração. E aí, na degeneração, basicamente, o que vai acontecer nessa célula? Ela vai sofrer uma agressão, o metabolismo dessa célula vai ser alterado, ou seja, o trabalho, as funções celulares vão ser alteradas, e aí a gente vai ter o acúmulo de alguma substância dentro da célula. Pode ser água, eletrólitos, pode ser lipídio, pode ser proteína, pode ser carboidrato. E aí, dependendo da molécula que se acumula dentro dessa célula, a gente vai ter um tipo de degeneração. Então, o que é a degeneração? É uma agressão à célula que faz com que essa célula tenha o seu metabolismo alterado, seu funcionamento alterado, levando ao acúmulo de acúmulo anormal de alguma substância, de alguma molécula no interior dessas células. Isso é o processo de degeneração. Ok? Então, hoje, a gente vai ver, né, os possíveis processos mais comuns, processos de degeneração celular.
Como a gente viu, essas agressões às células, elas podem levar consequências a essas células que são reversíveis ou irreversíveis. Então, exemplo, a gente viu que as alterações adaptativas são reversíveis. Pensa numa pessoa que vai para a academia, começa a aumentar a carga de trabalho do músculo. O músculo se adapta àquela nova condição pelo método de hipertrofia. Então, as células começam a aumentar. Se a pessoa para de malhar, o que acontece? O músculo diminui. A mesma coisa quando a pessoa bota gesso, né? Bota lá imobilização na perna, fica um mês com a perna imobilizada. Quando tira o gesso, a perna está mais fina. Por quê? Os músculos trabalharam menos, atrofiou. Só que aí a pessoa faz a fisioterapia, volta a se exercitar, o músculo volta ao normal. Então, a gente viu que as adaptações celulares, hipertrofia, as adaptações, de volume e número celular, né, até a metaplasia também, são alterações reversíveis. Então, hipertrofia, atrofia, hiperplasia, aplasia, metaplasia, são alterações reversíveis. Né? Se você tirar a agressão, as células conseguem voltar ao normal. A gente viu que a morte celular é irreversível. A partir do momento que as mitocôndrias são lesionadas, a célula acaba morrendo. E essa célula não consegue mais voltar ao normal. E aí a gente, então, classifica como necrose. Né? Se ela foi agredida, morreu por conta disso. Então, uma alteração irreversível. As degenerações são alterações reversíveis. Ou seja, se a célula deixa de ser agredida, se o estímulo de agressão para, essas células voltam ao normal. Então, são alterações reversíveis. Beleza? Então, como eu falei com vocês, as degenerações são alterações, são lesões reversíveis, onde um estímulo, uma agressão, seja ela química, física, microbiológica, vai levar a alterações, a perturbações no funcionamento, no metabolismo das células. E essa perturbação no metabolismo acaba causando o acúmulo de moléculas no citoplasma da célula. Então, você pode ter um distúrbio ali, uma lesão, que dificulte a célula, por exemplo, a excretar lipídios. Aí começa a acumular lipídio dentro das células. Degeneração gordurosa, que a gente chama. A gente pode ter uma degeneração que afete o metabolismo da célula e faça com que ela tenha dificuldade de excretar íons. Por exemplo, botar sódio para fora dela. O sódio em excesso dentro da célula começa a puxar água por osmose. Degeneração hidrópica, que a gente chama, por água. Então, são perturbações no funcionamento das células, no metabolismo das células, que vai fazer com que elas acabem acumulando moléculas no seu citoplasma. Isso a gente chama de degeneração. E aí, como eu falei, dependendo do tempo ou da intensidade da lesão, essa degeneração pode evoluir para a morte celular. Então, você tem ali um estímulo que está fazendo com que a célula seja perturbada, o metabolismo seja perturbado, comece a acumular moléculas dentro dela. Então, vamos pensar numa célula que está acumulando lipídio, acumulando lipídio, acumulando lipídio. Uma hora, se essa agressão permanecer, essa célula vai acabar morrendo por conta disso. Então, a degeneração ela é reversível, porém, se a agressão se tornar mais intensa ou contínua, essa célula vai acabar morrendo por conta disso. Certo? Bom, então a gente vai ter as alterações no metabolismo da célula, em que a gente vai poder perceber essas alterações pelo acúmulo anormal de substâncias no citoplasma dessas células. Beleza? Então a gente começa a ver alterações morfológicas. Você vai ver, por exemplo, na degeneração gordurosa, uma célula cheia de gordura dentro dela. Vai ter uma alteração morfológica, na morfologia, na anatomia da célula. E, consequentemente, na anatomia do tecido e do órgão, dependendo da quantidade de células degeneradas. Tá? Vocês vão ver que algumas degenerações, geralmente, elas são achados histopatológicos. A gente não chega a ver uma alteração no órgão como um todo, mas outras sim. Tá? Vou mostrar para vocês. Então, aqui mostra justamente esse ponto em que a degeneração evolui para a morte da célula. Né?
a gente vai tendo aqui uma agressão a essa célula, alteração ao metabolismo, e olha, a função, o funcionamento da célula começa a cair. Começa a cair. Ela está degenerando, degenerando, degenerando. Até um ponto, que é aquele ponto que a gente chama de não retorno, né? Em que essa célula acaba morrendo por conta dessa lesão. E aí você, então, vai ter a morte celular e as alterações estruturais, né? Ou seja, as alterações em organelas dessas células, que vão acabar fazendo com que a célula morra. A gente viu que as alterações mitocondriais são muito importantes para que a célula morra, né? E aí a gente consegue ver, então, as alterações tanto na microscopia quanto na macroscopia, né? No órgão como um todo. Se muitas células forem lesionadas e morrerem, a gente consegue ver as alterações macroscópicas no órgão. E aqui, ó, relacionado à duração da lesão. Não só a duração, mas também a intensidade. Quanto mais intensa for a agressão e quanto mais tempo durar, consequentemente, maior é a chance dessa célula morrer por conta da agressão. Aqui é uma imagem que a gente até já viu na aula passada, de que a célula, quando agredida, né, ela pode ter ali mudanças, né? Então, no caso, ela pode ter alterações no seu metabolismo, no seu funcionamento, né, e, consequentemente, o acúmulo de moléculas no seu interior, no seu citoplasma, que a gente define como degeneração. Só que, se esse estímulo for removido, a célula tende a se recuperar e voltar ao normal. Por isso que a gente diz que são alterações reversíveis. Passou ali do ponto de não retorno, ou seja, se a lesão às organelas, principalmente as mitocôndrias, foi muito intensa, consequentemente, essa célula acaba tendo alterações irreversíveis e morrendo por conta disso, que é o que a gente chama de necrose. Então, aqui só mostrando a possibilidade mediante uma agressão. Ou essa célula pode voltar ao normal, se regenerar, né, se recuperar, ou essa célula pode morrer por conta disso. Bom, quando a gente fala de metabolismo celular, ou seja, de funcionamento das células, a gente basicamente resume o metabolismo no funcionamento celular, né? A gente resume esse metabolismo às reações bioquímicas que acontecem na célula. Então, lá na bioquímica, vocês viram um monte de reações que a gente vai ter, né? Vocês viram lá ciclo de Krebs, glicogenólise, glicogênese, vocês viram um monte de coisa lá, né? E aí, o que acontece? Basicamente, a gente consegue resumir essas reações a reações em que a gente vai ter tanto a formação de moléculas, né, ou seja, a montagem de moléculas, quanto a quebra de moléculas. Então, a gente chama toda reação de montagem, toda reação de síntese, de uma reação anabólica, ou seja, está montando, está sintetizando uma molécula, está formando uma molécula. Então, pensa numa proteína. A célula pega ali aminoácidos, vai juntando esses aminoácidos e sintetiza, anaboliza uma proteína. Certo? As reações podem ser também de quebra. Pode pegar uma molécula, a própria proteína, uma célula pode pegar uma proteína, quebrar essa proteína e obter a partir dela aminoácidos. Então, toda reação de quebra a gente chama de catabólica. Então, catabolismo. Então, o metabolismo de uma célula, ele pode ser classificado ou como anabolismo, quando você tem síntese, montagem, né, de moléculas, quanto catabolismo, quebra de moléculas. Então, quebra de moléculas, um exemplo, ATP. A ATP ela é fonte de energia, por quê? Porque a célula pega a ATP, quebra ela, e aí ela tira um fosfato ali da ATP, que é o que ela vai usar para dar o movimento às estruturas, né? Uma bomba de membrana, enfim. Se precisar de movimento, sai a partir desse fosfato contido ali na ATP. Tanto que, depois de usada, a ATP, que é a adenosina trifosfato, vira uma ADP, adenosina difosfato. Por quê? Porque ela perde um fosfato. Então, ela é quebrada. Tá? Então, uma reação catabólica do nosso corpo. Tá? Então, o metabolismo a gente vai dividir basicamente em anabolismo e catabolismo. Então, como é que a gente vai definir a degeneração? A gente viu que a degeneração é uma lesão, uma perturbação à célula, que altera o metabolismo dela, ou seja, tanto a formação de moléculas quanto a quebra de moléculas, e
essa alteração no metabolismo vai levar ao acúmulo dessas moléculas no interior, no citoplasma das células. E esse acúmulo acaba levando a alterações tanto morfológicas, né, na anatomia, na estrutura da célula, quanto alterações funcionais dessas células. As células começam a funcionar com mais dificuldade. Certo? Então, vamos pensar, a gente pode ter tanto alterações catabólicas como anabólicas. Por exemplo, vamos pensar no lipídio. Se uma célula está sintetizando muito lipídio, começa a acumular lipídio no interior dela. Ou se a célula estiver pegando ali gorduras, quebrando, né, e formando ali vários triglicerídeos, por exemplo, começa a acumular no interior da célula. Então, você pode ter tanto da formação, o excesso de anabolismo, quanto o excesso de catabolismo. Né? Tanto formar muitas moléculas, quanto quebrar, e aí aqueles subprodutos da quebra se acumularem no interior da célula também. E aí vocês vão ver que podem ser alterações tanto na captação de moléculas, a célula que está pegando muita molécula e acumulando no interior dela, quanto dificuldade de excretar, ou seja, de jogar ou de secretar, né, de colocar essas moléculas para fora da célula, também podem levar ao acúmulo. Então, são alterações na morfologia, no metabolismo, perdão, né, e na funcionalidade dessas células. Células que estão captando muitas moléculas, células que estão com dificuldade de secretar, de colocar para fora, e aí essas moléculas, então, vão acumular no citoplasma das células. E aí, como lesão, a gente pode ter vários tipos, como eu falei, a gente pode ter agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos. Então, a deficiência de oxigênio, por exemplo, ela é uma causadora de degeneração muito importante, porque sem oxigênio começa a faltar um monte de coisa. Primeiro, a princípio, sem oxigênio a célula não respira. Então, se ela não respira, não vai ter, lembra aquele processo que vocês viram lá na bioquímica de fosforilação oxidativa, e aí não vai ter ATP. Então, se não tem oxigênio, não tem ATP. Se não tem ATP, não tem energia para a célula funcionar. E aí você começa a ter os processos, né, as alterações, então, na funcionalidade das células. Então, perceba, uma alteração metabólica, faltou oxigênio, a célula não consegue funcionar e começa, na verdade, a ter dificuldade de funcionar, porque não tem ATP, e aí, consequentemente, você vai ter as consequências para esse mau funcionamento. Então, deficiência de oxigênio pode estar relacionada a várias doenças, a várias causas. Causas cardíacas, um coração que não consegue bombear o sangue. Se não bombeia o sangue, não chega oxigênio nas células. Então, uma insuficiência cardíaca. A insuficiência respiratória, por exemplo. Né? Se lá no pulmão não está tendo hematose, não está tendo troca, consequentemente, o oxigênio não está entrando, né, nas hemácias, e aí não chega para as células. A hemácia chega sem oxigênio. E aí não tem oxigênio para as células usarem. Né? A redução da perfusão, então, se você tiver, por exemplo, obstrução em vasos, né, obstrução em artérias, por exemplo, que estão trazendo sangue, né, para os tecidos, se você começa a ter obstrução nesses vasos, o sangue não chega. Se não chega sangue, não chega oxigênio. Né? Alterações nas hemácias, se começa a ter, por exemplo, destruição das hemácias, a hemácia é quem carrega o oxigênio, então você não precisa nem ter a redução da perfusão de sangue, mas você pode ter a redução no número de hemácias. Anemia, por exemplo, né? Anemias aí, muito graves, você começa a ter processos degenerativos por conta disso, por falta de oxigênio. Então, a gente pode ter, né, aí várias causas levando à dificuldade da chegada do oxigênio para as células utilizarem. Agentes físicos, então, trauma, frio, calor, eletricidade, radiação, tudo isso pode perturbar, alterar o funcionamento de uma célula e, consequentemente, causar degeneração. A gente viu, por exemplo, na aula passada, que o frio causa vasoconstrição. Se causa vasoconstrição, chega pouco oxigênio. Além disso, a gente vai ter também alterações relacionadas à água, né? O transporte, a passagem de água, tanto a água que compõe as células, quanto o meio extracelular e a troca dessas águas. Então, acaba perturbando o funcionamento das células. Então, são agentes físicos, agentes biológicos, por exemplo. Se a gente pegar vírus, o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele precisa entrar na célula, e quando ele entra na célula, não sei se vocês já viram isso em microbiologia, né, caso vocês não tenham visto, vão ver ainda, que o vírus, ele adere numa célula, na membrana da célula, e aí ele consegue invadir, ou jogar o material genético dele lá para dentro, ou invadir essa célula, e aí ele vai
Então, a célula que ele infecta, quando vai sintetizar as proteínas dela, o que o vírus faz? Ele libera o material genético dele dentro das células. E aí as células, quando vão sintetizar as próprias proteínas, elas fazem isso pegando o material genético delas e sintetizando a proteína. Quando elas estão nesse processo, elas pegam o material genético do vírus também. Aí sintetiza a proteína do vírus. Então o vírus se replica assim. Ele entra nas células, libera o material genético dele, e aí a célula, quando vai replicar as proteínas dela, replica as proteínas do vírus. E isso acaba, né, levando à formação de proteína viral dentro das células, que vai alterar ali a estrutura da célula, a morfologia da célula e o funcionamento dela. Né? A gente pode ter agentes biológicos, por exemplo, as bactérias, que não vão, por exemplo, invadir as células, mas vão produzir toxinas. E essas toxinas é que vão levar às perturbações, vão causar lesões nas células, agressões nas células e causar, então, as perturbações no funcionamento dessas células. Né? Fungos, protozoários, né, outros micro-organismos também podem causar lesões. E os agentes tóxicos. Então, agentes tóxicos podem ser, por exemplo, pelo acúmulo de metabólitos, ou seja, daquilo que precisa ser jogado fora pela célula, começa a se acumular. E aí, consequentemente, começa a causar a degeneração às células. Então, radicais livres, por exemplo, né, que são metabólitos que geralmente são excretados, dependendo muito com a idade, por exemplo, as células começam a perder a capacidade de excretar esses radicais livres que vão funcionar como agentes tóxicos para as próprias células. Então, a gente pode ter aí diversos agentes, né, diferentes agentes, mas que causam lesão às células e, consequentemente, podem desencadear um processo de degeneração. Bom, como é que a gente vai classificar as degenerações, então? A gente classifica de acordo com o tipo de molécula que se acumula no citoplasma dessas células. Então, a gente pode ter basicamente 4 tipos de moléculas se acumulando no interior das células, que são água e eletrólitos. Aí a gente vai chamar essa degeneração de degeneração hidrópica. A gente pode ter proteínas. Tá? Então, a degeneração causada por proteínas a gente chama de degeneração hialina. E aí, dependendo, existe uma proteína em específico, que é a mucina, que é a proteína que compõe o muco. Os mucos produzidos no nosso corpo, né, pela mucosa, são ricos em mucina, que é essa proteína que dá aquele aspecto de muco, dá aquele aspecto de viscosidade. Então, quando a proteína que se acumula dentro das células é a mucina, a gente chama de degeneração mucoide. Tá? Então, degeneração hialina é o acúmulo de proteína dentro das células, e se essa proteína for a mucina, ela vai dar um aspecto diferente ali no tecido, aí a gente acaba chamando de degeneração mucoide. A gente pode ter um acúmulo de lipídios dentro das células, então a gente vai chamar esse acúmulo de lipídios de degeneração gordurosa, e a gente pode ter também o acúmulo de carboidratos, geralmente é o glicogênio, então a gente vai chamar de degeneração glicogênica, né, pelo acúmulo de carboidratos no interior das células. Certo? Então, basicamente, a gente tem esses 4 tipos de degeneração. A hidrópica, a gordurosa, a proteica, né, a hialina ou mucina, e a glicogênica, pelo acúmulo do glicogênio. Então, a degeneração hidrópica... Professor, pois não. a Aline pediu para avisar. Eu não entendi. Mas se for falta... Aline, tudo bem, se for ela falta... não está conseguindo. Não estou entendendo, mas assim, se for falta, pessoal, fiquem tranquilos. Final da aula eu baixo lista, vejo quem entrou, quem não entrou, tá? Vejo que às vezes vocês ficam preocupados com isso, às vezes até interrompem, né, linha de raciocínio. Não estou falando que foi o caso agora não, tá? Mas às vezes interrompem, às vezes uma linha de raciocínio, e assim, não se preocupem, tá? Porque falta eu consigo aqui no final da aula, baixo a lista de presença, vejo quem entrou, quem não entrou, consigo ver a hora que os alunos entram, a hora que os alunos saem. Então, fiquem tranquilos. E caso o aluno não possa ter assistido a aula hoje, só me avisar a aula que vem, que a gente conversa, ver o que aconteceu. Tá? Só para vocês ficarem tranquilos. Então, vamos lá. Degeneração hidrópica é aquela, como eu falei, pelo acúmulo de água. Tá? E aí, como é que vai acontecer esse acúmulo de água? Na verdade, o que acontece é um acúmulo de eletrólitos na célula, e esses eletrólitos, esses íons dentro das células, acabam puxando água por osmose.
Então, a gente vai ter distúrbios ali no funcionamento da célula que vão levar ao acúmulo de íons no citoplasma dessas células. E esses íons vão puxar água por osmose. Lembra? Íon é soluto. Soluto atrai solvente, atrai água. Então, a gente pode ver basicamente a degeneração hidrópica em duas situações. Uma, quando falta ATP. Lembra lá no potencial de ação, que no final do processo de potencial de ação, a gente tem a bomba de sódio-potássio ATPase, ou seja, uma bomba que gasta ATP, que é transporte ativo, uma bomba, regulando os níveis de sódio e potássio dentro da célula. Então, o que a bomba de sódio e potássio faz é jogar sódio para fora e potássio para dentro da célula. Se não tem ATP, o que acontece? Começa a acumular sódio dentro da célula. E o sódio entra bastante. A gente viu lá na fisiologia que entra bastante sódio durante potencial de ação. O sódio entra por difusão facilitada, lembra? Abre um canalzinho, entra o sódio. Ou seja, o sódio só entra porque a membrana deixa. Lembra que a gente falou isso? Então, é difusão facilitada. E aí, quando não tem ATP para a bomba funcionar, o que acontece? Começa a acumular sódio dentro da célula. Aí acumula sódio, acumula sódio, acumula sódio, o sódio puxa água para o interior da célula. Lembra, a água consegue passar. A gente tem canais ali na membrana que chama aquaporinas, né? São poros para passagem de água. Então acumula sódio dentro da célula, a água puxa. A água entra, perdão. Sódio puxa a água por osmose. E aí você vai ter o acúmulo de sódio e água. Degeneração hidrópica. A célula fica cheia d'água por conta disso. Ou seja, faltou oxigênio. Por conta da falta de oxigênio, faltou ATP. No que faltou ATP, bomba de sódio e potássio não funcionou. Não funcionou, acumulou sódio dentro da célula, o sódio puxou a água. Pronto. Acumulou íon e água dentro da célula. Degeneração hidrópica. Outra situação é quando a gente tem lesão da membrana. Então, quando tem lesão da membrana, o que vai acontecer? A membrana perde essa capacidade seletiva, ou seja, lembra que a membrana é uma camada semipermeável, a membrana celular. Então, ela permite a passagem, né, de compostos por ela ou não. Quando você tem lesão da membrana, o que acontece? Essa capacidade se perde, lesiona a membrana. Imagina sódio. Está cheio de sódio fora da célula, pouco sódio dentro. Então, qual é o movimento que o sódio vai fazer naturalmente? De entrada. Lembra, soluto sempre vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, como tem muito sódio fora da célula, o que ele quer fazer? Entrar na célula. Se lesionar a membrana, ele vai entrar. Vai deixar ele passar. Então, quando a gente tem lesões de membrana que reduzam essa permeabilidade seletiva, os íons começam a entrar na célula. Sódio, cálcio, que está tudo fora da célula. E aí, quando entra na célula, começa a puxar água. Degeneração hidrópica. Então, você pode ter ou lesão da membrana ou a redução de ATP, a falta de ATP e o não funcionamento das bombas de membrana, das bombas de transporte transmembrana. Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui rapidinho, pera aí. Pronto. O inverno acabou, aí a gente volta para outra estação, que é o inverno, né? Esse calor. Na verdade, a primavera ainda é tolerável, né? Mas já começa um calorzinho que atrapalha. Então, aqui, ó, uma imagem mostrando para vocês a isquemia. O que é a isquemia? A isquemia é a falta do aporte sanguíneo, né? A falta da chegada, ou obstrução, causando ali dificuldade na chegada do sangue no tecido. Então, a gente começa, né, nas mitocôndrias a ter a redução da fosforilação oxidativa, né, que usa o oxigênio, e, consequentemente, a redução da produção de ATP. Então, quando reduz a produção de ATP, a gente vai ter a redução da atividade das bombas de membrana, são bombas que gastam ATP, então a gente tem a redução do funcionamento dessas bombas e, consequentemente, o acúmulo de íons no citoplasma dessas células. Então, o sódio que entra na célula, por exemplo, não é posto para fora porque a bomba não está funcionando. E aí esse sódio em excesso dentro da célula puxa água, degeneração hidrópica. Então, falta de aporte de oxigênio, a gente falou já, né? Isquemia, falta, né, de uma obstrução causando ali a dificuldade na chegada do sangue naquele tecido. Se não chega sangue, o oxigênio não chega também, né? Essa isquemia pode ser causada por um trombo, por tromboembolismo, então um trombo que saiu
de um local se deslocou até outro e obstruiu a circulação naquele local. Né? Pode ser causado por mau funcionamento cardíaco, essa redução do aporte de oxigênio, como a gente falou, se o coração não bombeia, o sangue não chega. Pulmão, alterações, pneumonias, por exemplo, alterações alveolares, inflamações alveolares, que não vão permitir a hematose, então não entra oxigênio para o sangue. Né? Doenças hemolíticas, doenças em que a gente tem a destruição de hemácias, se destrói a hemácia, não tem um carreador de oxigênio. Asfixia, né, por falta de ventilação da entrada do ar, não tem hematose. Então, são causas aí de hipóxia, ou seja, de baixa concentração de oxigênio no sangue. E aí, o que a gente vai ver no tecido? Qual a alteração que a gente vai ver no tecido? Excesso de água nas células. Então, geralmente, quando você tem isquemia, o tecido ele fica mais pálido do que o normal. Tá? Então, a gente vai ver um tecido mais claro e um tecido que fica inchado de água. É como se o tecido tivesse edemaciado, cheio de água, porque as células estão cheias de água no interior delas. Inclusive, se você faz um corte histológico, faz um corte, uma incisão nesse órgão, você percebe ele mais úmido. É como se você cortasse o órgão e minasse a água dele. Ele está muito úmido, porque a célula está cheia de água. Então, a gente vê um órgão mais claro do que o normal, né, por conta da redução do aporte de sangue, e um órgão mais inchado, entumecido, né, mais úmido e mais pesado também. Então, órgãos que têm bordas finas começam a ficar com a borda arredondada, porque estão inchados. Então, edemaciados. Às vezes a gente consegue até ver bolha, vacúolo, né, por conta disso. Isso aqui é um fígado, tá vendo? Aqui é um fígado normal e aqui é um fígado, né, com degeneração hidrópica, tá vendo? Bem mais claro do que o normal. Aqui é um fígado bem clarinho, tá vendo? E aqui são dois rins, também em degeneração hidrópica. Percebam que eles estão mais inchados, mais úmidos, tá vendo? Mais claros do que o normal. E também você pega aqui ó, a pelve renal, né, a pelve, a região medular aqui, né? A gente vê que está inchado, né? Tá? Você corta, você faz assim, tanta água que tem dentro dele. Aqui dentro dele, que eu digo dentro das células, tá? E aí, no corte histológico, ou seja, na microscopia, o que a gente vê é a formação desses vacúolos, né? Ou seja, excesso de água dentro da célula começa a formar vacúolo dentro dessas células. E aí, o que acontece? Vocês vão ver que as proteínas começam a se diluir, né? A se precipitar e também a se diluir, e a gente começa a ter dificuldade de perceber os conteúdos intracelulares, né? Então, o núcleo vai desaparecendo, a gente vai vendo só mesmo ali mais claramente os vacúolos. E vocês vão ver que na microscopia, eu vou mostrar para vocês, que dependendo da molécula que esteja acumulando dentro da célula, para a gente confirmar que é aquela molécula, a gente pode usar um corante específico. Então, exemplo, lipídio. Lipídio a gente cora com um corante chamado Sudan 3. Então, eu fiz lá um corte histológico, acho que é lipídio, que está se acumulando no interior das células. Eu posso usar o Sudan 3 para corar e confirmar. A água não se cora. Então, você vai ter a formação desses vacúolos, né, pelo excesso de água dentro das células, que não se coram com os corantes convencionais que a gente usa ali. Então, é um método da gente diferenciar na histologia também. Você pega lá o tecido, usa Sudan, usa carmim de Best, usa azul de ciano, né? E aí não cora. Tá? Então, é água. A degeneração gordurosa é pelo acúmulo de lipídios no interior das células. A gente chama também de infiltração gordurosa, lipidose, esteatose. É o acúmulo de lipídios no interior das células. Tá? Então, a degeneração pelo acúmulo de gorduras no interior das células. E aí, o que vai acontecer? Essa degeneração ela é muito comum no fígado. Por quê? Porque o fígado é um órgão que metaboliza muito lipídio. Todo lipídio que a gente ingere, por exemplo, vai para o fígado para ser metabolizado e fornecido para as células. Todo lipídio que a gente armazena no nosso corpo, quando a gente quebra esses lipídios, eles vão para o fígado para ser metabolizados e disponibilizados para as células. Então, o fígado é um órgão que trabalha
constantemente, tá? O fígado é um órgão que trabalha constantemente metabolizando lipídios. Não só lipídios, né? Proteínas, tudo. Mas trabalha constantemente metabolizando lipídios. Então, as alterações por dificuldade no metabolismo dos lipídios vão acontecer mais fácil onde? No fígado. Né? Tanto que a gente tem doenças aí, vocês já devem ter ouvido falar, que causam um fígado gorduroso, né? Ou que a gente chama de esteatose hepática, porque o fígado é bastante acometido por alterações metabólicas das gorduras. E aí a gente vai ter, então, as alterações no metabolismo das gorduras nos hepatócitos. Hepatócitos são as células que formam ali, né, o fígado, o tecido hepático. Então, o que é a esteatose hepática? Esteatose hepática é o acúmulo de gorduras, né, dentro do citoplasma das células hepáticas, dos hepatócitos. Tá? E esses distúrbios podem ser causados tanto, como eu falei, o fígado ele é um órgão que pega, né, as células, os hepatócitos pegam as gorduras, metabolizam e secretam. Então, eles pegam as gorduras, metabolizam e secretam. Então, você pode ter o acúmulo de gorduras, né, de lipídios na célula hepática, porque está chegando muita gordura para ele metabolizar, aí está pegando aquelas gorduras e está acumulando no interior. Você pode ter alterações, né, a degeneração gordurosa, porque o hepatócito não está conseguindo metabolizar, ou seja, ele pega a gordura, não consegue metabolizar e acumula no interior dele. Ou você pode ter o acúmulo de gordura porque o fígado pegou o lipídio, metabolizou, mas não está conseguindo excretar, não está conseguindo colocar para fora. Então você pode ter acúmulo, né, degeneração gordurosa nos hepatócitos pelo aumento da captação, por dificuldades no metabolismo ou por dificuldades na excreção ou na secreção desses lipídios. Certo? Então pode ser pelo aumento da captação, ou seja, o hepatócito está pegando muita gordura, pode ser porque ele não está conseguindo metabolizar a gordura que ele pega, ou que ele não está conseguindo excretar a gordura que ele pegou, metabolizou, e não está conseguindo colocar para fora da célula, para fora dele mesmo. Beleza? Então a gente pode ter aí basicamente esses três mecanismos de degeneração gordurosa. A falta de oxigênio, por exemplo, ela leva a uma ativação de vias que a gente chama de glicogenólicas, né? Ou seja, para quebrar gorduras e obter a partir dela fonte de energia, ATP. E essas vias, então, são vias que a gente chama de anaeróbicas, são vias que são ativadas na falta de oxigênio. E aí, para a gente ativar, né, na ativação dessas vias, a gente vai começar a produzir a acetilcoenzima A, que é a enzima relacionada, né, que vai estar ativa nesse processo dessas vias, né, glicogenólicas, ou, perdão, glicolíticas, né, de quebra de gorduras. Então, quanto mais acetil-CoA a gente sintetiza, mais gorduras a gente vai quebrando, né, por conta disso. Então, quando falta oxigênio, o que acontece? Ocorre, né, vai aumentar a síntese de acetil-CoA e começa a quebrar as gorduras para, a partir dessas gorduras, obter energia. Então, quando falta oxigênio, aumenta a acetil-CoA, aumenta a quebra de gordura. Se aumenta a quebra de gordura, consequentemente, mais gordura disponível para esse hepatócito metabolizar. Então, acumula gordura nesse hepatócito. Bom, um exemplo que a gente pode usar e que ilustra todos esses mecanismos que eu falei de captação, metabolismo, secreção, é o alcoolismo. Por que o alcoolismo lesiona tanto o fígado? Porque a metabolização do álcool gera consequências funcionais para o hepatócito. E essas consequências ocorrem, né, por degeneração. Exemplo, o álcool, quando ele é metabolizado, durante o metabolismo dele, é formada acetil-CoA, acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, como a gente falou, começa a quebrar o quê? Gorduras. Começa a quebrar gorduras, né? Começa a aumentar a disponibilidade de gordura na célula. Então, você tem aí um ponto para o acúmulo de gorduras, de lipídios na célula, o excesso de acetil-CoA. Outro ponto,
Durante o metabolismo do álcool também é produzido o acetaldeído. O acetaldeído, ele é lesivo para a célula porque ele começa a alterar as proteínas estruturais da célula. Ele começa a alterar, a quebrar, né, a alterar as proteínas estruturais do hepatócito. E aí, quando quebra essas proteínas, o hepatócito não consegue funcionar muito bem, ele não consegue excretar os lipídios. Então, você está tendo o aumento da quebra, né, do metabolismo de lipídios, e você está tendo uma dificuldade de excretar esses lipídios. Ou seja, mais um ponto para acumular lipídio dentro das células, para a degeneração gordurosa dos hepatócitos. Outro ponto também. Como é que uma célula, como é que um hepatócito, ela secreta, né, ela coloca para fora, ele coloca para fora dele lipídios. Ele pega o lipídio e junta com uma proteína, chamada apoproteína. Então ele pega o lipídio, junta com uma proteína, e aí lembra, lipídio é hidrofóbico, não se mistura em água. Como o corpo trabalha, né, deslocando moléculas pela água, essas moléculas precisam estar ligadas a uma proteína, porque a proteína é hidrofílica, se mistura na água. Então consegue carrear essas moléculas mais fácil. Então, um hepatócito, para secretar lipídio, o que ele faz? Ele junta com uma apoproteína, que é uma proteína, e bota para fora dele, consegue secretar. O que acontece? O indivíduo alcoólatra, ele não come muito bem, ele só bebe, né? Então, como ele não come, ele começa a entrar no estado de desnutrição. E aí, se ele não absorve proteínas, o hepatócito não tem proteína para juntar com o lipídio e botar para fora dele. Ele não consegue sintetizar essa apoproteína para ligar um lipídio e colocar o lipídio para fora dele. Ou seja, mais um ponto que faz com que se acumulem lipídios dentro dos hepatócitos. E por fim, o que acontece? Se o indivíduo alcoólatra não come, ele não tem fonte de energia. Lembra, energia vem do que a gente come. Se ele não come, não tem fonte de energia, não tem glicose entrando. O que vai acontecer? O corpo começa a buscar energia em outras fontes. Como a gente falou, o tecido gorduroso é uma fonte de energia. Então, quando o indivíduo não come, o que acontece? O próprio corpo começa a lipólise, a quebrar a gordura, para a partir da gordura obter essa energia. Se começa a quebrar a gordura, toda essa gordura vai para onde? Para o fígado. Então, o hepatócito já está ali, né, sintetizando muita gordura, por conta da acetil-CoA. Ele já está com dificuldade de excretar gordura por conta do acetaldeído, que está destruindo as proteínas dele, por conta da dificuldade de formar a apoproteína para ligar no lipídio, né, formar uma lipoproteína e jogar para fora. Então não está conseguindo excretar todos esses lipídios, e ainda está chegando muito lipídio para ele metabolizar. Ou seja, você tem alterações no alcoolismo de todos os processos: captação, metabolização e excreção de lipídios pelos hepatócitos. Por isso que o alcoolismo destrói tanto o fígado. Então aqui, ó, isso que eu falei com vocês. Durante o metabolismo do álcool, a gente vai ter, né, o aumento da captação, do metabolismo e a redução da excreção desses lipídios. Então começa a acumular lipídio dentro dos hepatócitos, consequentemente causando degeneração gordurosa. E aí o que a gente vê na microscopia são células hepáticas, ou seja, hepatócitos, que vão ficando igual a adipócitos. Os adipócitos são células que têm esses vacúolos aqui, tá vendo? Essas gotas aqui de gordura dentro delas. Então, os hepatócitos vão começando a ficar igual a adipócitos, a células de gordura. Está cheio de gordura dentro dele, né? Aí fica esse núcleozinho aqui deslocado para a periferia, né, da célula, para a margem da célula, e esse vacúolo aqui grandão de gordura dentro da célula. E o órgão vai ficar como? Ele fica com esse aspecto gorduroso, amarelado, né? Áreas aqui no órgão que vão perdendo a coloração normal, se tornando mais amarelas. São órgãos que ficam mais escorregadios. Então, quando a gente faz uma incisão nesses órgãos, sabe quando a gente corta gordura no churrasco, que fica aquela coisa macia, né? Aquele corte macio? É exatamente isso que essa é a sensação na incisão de um órgão que está passando por esse processo de degeneração gordurosa. Então a gente vê um órgão com uma consistência mais macia e mais amarelado, né, por conta do acúmulo de gordura.
E aí, o que acontece então, né, no alcoolismo? A gente vai vendo justamente essa esteatose hepática, ou seja, acumulando lipídios no interior das células, e aí, como eu falei, se a agressão à célula continua, ela é contínua, essas células vão acumulando gordura, gordura, degenerando, 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 chega um ponto que essas células morrem. Então, quando a exposição a essas células é contínua, ao álcool, à metabolização do álcool, a gente começa a ter a morte desses hepatócitos e um processo inflamatório associado. Né? Então, você começa a ter morte e inflamação, e isso a gente chama de hepatite. Certo? Então, hepatite é inflamação do fígado. Por quê? Porque está sofrendo degeneração, degeneração, degeneração. Essas células começam a morrer, ou seja, começam a necrosar, e aí a gente vai ter inflamação por conta disso. Tá? Então, a gente começa a ter inflamação e necrose, que a gente classifica como hepatite. E aí é aquilo, as células vão morrendo, vai colocar outros hepatócitos ali no lugar, chega um ponto que não mais. O fígado já não consegue mais substituir os hepatócitos que morreram por novos hepatócitos. Apesar da gente ver, né, eu ter falado com vocês que o fígado é um órgão que tem capacidade de regeneração, se essa agressão for contínua e muitos hepatócitos estiverem morrendo, não vai ter regeneração que consiga recuperar a quantidade de hepatócitos ali no fígado. E aí o que acontece? Ao invés de colocar novos hepatócitos, coloca tecido conjuntivo. Ou seja, o fígado começa a cicatrizar. Se não coloca novos hepatócitos, coloca tecido conjuntivo não funciona igual um hepatócito, então perde funcionalidade. O que acontece? O fígado para de funcionar. Então ocorre uma cicatrização do fígado, que é a substituição dos hepatócitos que morreram por tecido conjuntivo, e a esse quadro a gente dá o nome de cirrose. Então, a cirrose é a cicatrização do fígado, e como é substituição de hepatócito por tecido conjuntivo, o fígado vai parando de funcionar por conta disso. Então, aí é quando o alcoólatra entra num estágio de insuficiência hepática. O fígado para de funcionar porque ele está todo cicatrizado. Um teste também interessante. Oi? Então a hepatite é uma inflamação e a cirrose já é quando está cicatrizando? Exatamente, isso aí. Então, outro teste que a gente tem bem interessante, né, para diferenciar que é um tecido que está passando por degeneração gordurosa, é o teste que a gente chama de endocimasia hidrostática. Você pega um pedacinho do fígado, corta 1 centímetro de espessura e coloca ele em formol. Aí, como ele está cheio de gordura, ele boia. Então, a gente consegue perceber que essas células aqui estão cheias de gordura, né, no interior delas. Aqui, ó, no fundo do frasco, vocês estão vendo um pedaço de um fígado normal, tá vendo? Ele não boia, ele afunda. Como ele está cheio de gordura, gordura hidrofóbica, né, ele acaba boiando por conta disso. Tá? Então, teste aqui que a gente chama de endocimasia hidrostática positiva. E como eu falei, a gente pode usar corantes para corar essas moléculas e ter certeza de que são essas moléculas que estão se acumulando ali no tecido. Então, a gente geralmente, para corar lipídios, a gente usa um corante chamado Sudan 3. E aí esse corante cora os lipídios numa coloração mais avermelhada, né? Então, você consegue perceber um tecido mais avermelhado. Por quê? Porque esses lipídios foram corados pelo Sudan. Aí a gente consegue, então, confirmar que são lipídios. Então, degeneração gordurosa. Pega lá o tecido, né? Cora um Sudan e olha no microscópio se corar, que é lipídio. A degeneração hialina é a degeneração, como eu falei, causada pelo acúmulo de proteínas. Essa degeneração, ela geralmente é um achado histopatológico. Tá? A gente não costuma ver a degeneração hialina macroscopicamente, ou seja, olhar um tecido e saber que tem degeneração hialina ali. A gente consegue ver isso mais na histopatologia. Um exemplo de degeneração hialina. Degeneração hialina, então, é pelo aumento do acúmulo, né, de proteínas no interior da célula. Você pode ter uma célula que está sintetizando muita proteína,
o exemplo que eu falei com vocês do vírus, por exemplo, das infecções virais, a célula começa a sintetizar a proteína dela e do vírus, e aí essas proteínas começam a acumular dentro das células. Tá? A gente chama isso de degeneração hialina. Outro exemplo, eu falei com vocês lá agora no alcoolismo, que o acetaldeído, ele vai lesionando ali as proteínas estruturais, e aí você vai tendo a condensação dessas proteínas. Essas proteínas vão sendo quebradas e vão condensando dentro da célula. E aí essa condensação a gente consegue ver na microscopia também. A gente chama de corpúsculos de Mallory, essa condensação proteica por conta do alcoolismo. Então a gente consegue ver também pelo excesso de quebra, né, de proteínas. Você pode ver pelo aumento da captação de proteínas por células. Nas doenças renais, o que acontece? Lá no glomérulo, a gente está filtrando, lá no rim, a gente está filtrando o sangue. Quando o glomérulo, que é a estrutura funcional lá do rim, ela é lesionada, essas proteínas acabam saindo, né, junto com o que é filtrado do sangue. Quando o sangue é filtrado, aquela água que sai, a gente chama de filtrado glomerular. E aí, quando você tem uma lesão do glomérulo, ali lesão nos capilares, essas proteínas acabam saindo e, consequentemente, vão sair na urina. Por isso que a gente diz que lesões glomerulares podem levar ao quadro de proteinúria, né, proteína sair na urina. E aí o que acontece? As células ali do epitélio renal, elas começam a pegar essas proteínas, porque a proteína não se joga fora, né? Então, como está saindo proteína na urina, as células começam a endocitar essas proteínas. E aí a gente consegue ver essas proteínas também ali condensadas dentro das células renais, no caso de lesão renal. Então, a gente consegue, né, ver aí acúmulo de proteína nas células, seja pelo excesso de síntese, né, excesso de quebra, captação de proteínas, e a gente acaba vendo elas acumuladas no interior das células. Tá? Então, aqui eu acho essa imagem aqui muito legal, porque aqui é um fígado, né, uma imagem microscópica de um fígado de um alcoólatra, tá? Uma pessoa com alcoolismo. Aqui a gente consegue ver a degeneração gordurosa, tá vendo? Os vacúolos de gordura ali, o acúmulo de lipídio, os hepatócitos, formando esses vacúolos aqui. E aqui a gente consegue ver também, ó, a proteína condensada, os corpúsculos de Mallory. Então aqui a gente tem degeneração gordurosa e degeneração hialina na mesma imagem. Muito bacana, né? Aqui também, ó, corpúsculo de Mallory, tá vendo? Essas proteínas condensadas aqui. Então, degeneração hialina. E como eu falei, a proteína que se acumula pode ser a mucina. Então, quando a gente tem distúrbios de excesso de produção de muco, né, em células mucosas, seja por inflamação, então inflamação de mucosa leva a hipersecreção de muco. É fácil associar. O muco é uma proteção para a mucosa. Então, se a célula está sendo lesionada e inflamando por conta disso, né, você está tendo uma inflamação ali no local, o reflexo dessas células é produzir mais muco para se proteger daquele estímulo que está lesionando. Então, a gente vai ter o acúmulo de mucina no interior das células, levando a uma degeneração que a gente chama de degeneração mucoide. Tá? Ou nas células de mucosa que estão neoplásicas, produzindo muito muco, fazendo com que essa neoplasia faz com que as células produzam muito muco. Aí a gente tem aí os adenocarcinomas mucinosos, por exemplo. Né? Adenocarcinoma mucinoso é um tipo de neoplasia que faz com que as células da mucosa, como elas estão se diferenciando errado, elas, nesse erro delas ali de funcionamento, elas acabam produzindo muito muco. Né? Então a gente classifica essa neoplasia como mucinosa, que faz produzir muito muco. Então o que a gente vê é o acúmulo de mucina no interior das células. Macroscopicamente a gente vê um tecido com mais muco do que o normal. A gente chama de degeneração catarral também, ou doenças catarrais, pelo excesso de muco ali no tecido macroscopicamente. E microscopicamente, a gente vai ver um núcleo celular que ele se desloca para a borda e ele fica com aspecto de meia-lua. Então aqui, ó, a gente consegue ver, né? Aqui é um tecido entérico, né? Um intestino, e aqui a gente consegue ver um excesso de muco. Então aqui é uma enterite catarral, no caso. Excesso, uma inflamação entérica com excesso de muco produzido. Aqui, ó, são as vilosidades, né, as criptas formadas, né, nos vilos intestinais, e aqui são as células mucíparas, as células que produzem o muco. E aqui, ó, é uma degeneração hialina. Então a gente vê aqui
esse citoplasma da célula contendo o muco, e o núcleo fica deslocadinho aqui para a borda, com esse aspecto aqui de meia-lua, né? Anel de Sinnett, que chama. Então, a gente vê esse tipo aqui de alteração celular, degeneração hialina. E o que acontece? A mucina, ela se cora com azul ciano. Então, a gente pode usar esse corante para corar a mucina e ter certeza de que é a mucina que está acumulada no interior das células. E a degeneração glicogênica é outro tipo de degeneração. É aquela degeneração em que a gente tem acúmulo de carboidratos, né? Geralmente pelo acúmulo de glicogênio no interior das células. Então, a degeneração glicogênica, ela vai estar mais relacionada a indivíduos, né? Vai ocorrer em indivíduos que tenham dificuldade na quebra do glicogênio. Então, quando o indivíduo tem dificuldade em quebrar o glicogênio acaba acumulando no interior das células. Então, são doenças causadas pela deficiência na produção das enzimas que quebram o glicogênio. Então, são pessoas que vão ter dificuldade em sintetizar as enzimas responsáveis pela quebra do glicogênio. E aí o glicogênio começa a acumular dentro das células. E esse acúmulo vai ocorrer naqueles tecidos em que o metabolismo do glicogênio é mais intenso, é mais importante. Pessoal, olha o microfone. Então, tecidos como músculo, né, músculo estriado esquelético, coração, rim, fígado, são órgãos que estão, né, metabolizando ali glicogênio constantemente, são órgãos que vão ser mais acometidos pela degeneração glicogênica. Tá? Bom, então, a gente vai ver, né, como causas de deficiência glicogênica, distúrbios, deficiências na síntese de enzimas que são responsáveis por quebrar o glicogênio. Então, consequentemente, começa a acumular glicogênio dentro das células. Então, são várias enzimas envolvidas no processo, né, nos diferentes tecidos, a gente vai ter ali enzimas, né, responsáveis por essa quebra, e aí, dependendo da enzima que falta, você vai classificar como uma doença, né? Então, por exemplo, doença de Core é a deficiência na síntese da amilo 1,6-glicosidase. Né? Aí pode ocorrer a degeneração em vários tecidos. Doença de Andersen, por exemplo, é deficiência na amilo 1,4,1,6-glicosidase. Aí é mais no fígado e no baço. Doença de McArdle, deficiência na fosforilase muscular, então nos músculos. Então, para cada enzima que é deficiente, envolvida no processo de glicogenólise, de quebra de glicogênio, a gente vai ter uma doença diferente. Tá? Então, glicogenose tipo 7, deficiência na fosfofrutoquinase, mais nos músculos. Doença de Hers, fosforilase hepática, no fígado. Então, para cada enzima que falta, a gente vai ter uma doença diferente. Isso é uma série de doenças, claro, eu só exemplifiquei aqui, não trouxe para vocês todas, mas estão associadas aí a distúrbios na síntese dessas enzimas, e aí se não quebra o glicogênio, ele acumula dentro das células. E aí a gente vai ver o quê? Esses vacúolos aqui irregulares dentro das células, tá vendo? O núcleo não é deslocado, então a gente vê o núcleo celular bonitinho, mas forma esses vacúolos aqui, né, no interior da célula, justamente pelo acúmulo do glicogênio. E aí a gente pode usar um corante também, chamado carmim de Best, né, dá uma coloração avermelhada, ele cora carboidratos. Então, para identificar ali, a gente cora, tá vendo? Com carmim de Best, aí tudo fica mais avermelhado, nesse tom de rosa mais escuro. Então a gente tem certeza que corou glicogênio. Beleza? A aula foi rápida, né? Fluiu rápido. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, algum questionamento, alguma sugestão? Digam aí, espaço aberto para vocês tirarem suas dúvidas. Por mim está tranquilo, professor.